SM Agora. Apoio Cultural. Unimed. Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4 Soluções Empresariais. Estúdio São Bento, treinamento funcional. Olá, o tema hoje é o gabinete de crise que a Prefeitura montou para fazer frente ao provável surto de infecção intestinal em Santa Maria, para fazer acompanhamento com equipes profissionais e com atenção direta, abrindo um link com o governo do estado e todo o equipamento necessário para dar essa atenção. O nosso convidado aqui no estúdio é o secretário do Município da Saúde, Francisco Harrison, e vai falar conosco especificamente sobre esse assunto. O nosso programa tem o apoio cultural de Unimed, Unimed Car, seu cartão para cuidar da saúde. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4 Soluções Empresariais. E Estúdio São Bento, treinamento funcional. Secretário, muito obrigado mesmo por ter vindo. Isso, merece. A gente sabe que a sua agenda está bastante concorrida em função da série de atividades que está fazendo à frente dessa gabinete de crise que a Prefeitura montou. Exato. O prefeito ontem esteve com o governador Eduardo Leite, o senhor se manteve aqui no QG fazendo esses acionamentos todos, e estamos de volta ainda sem termos curado aquele efeito toxoplasmose. Sim. Agora assustados e também doloridos com 2 perdas, 2 crianças, 2 vítimas que nos deixam assim mais do que apreensivos, também sensíveis. Sim. Secretário, por favor. Santa Maria não mal se recuperou do que a gente passou na toxo, e a toxoplasmose é uma doença que ela deixa sequelas, crianças sequeladas, né, por toda a vida, e mulheres grávidas que passam um transtorno psíquico muito grande durante a gestação, que é um período conturbado, é um período que tem muitas alegrias, mas de muita apreensão. Então, mal a gente se recuperou disso, vem esse surto, que é um surto totalmente diferente, é um surto que tiveram casos graves, mas são poucos casos, que são diferentes da toxo, eles são mais regionais, são limitados a uma população, e que é uma doença que é comum, né, nesse período do ano, que é a diarreia, né? A gente tem a diarreia, pode ser parasitária, pode ser por parasita, pode ser por vírus, pode ser por bactéria. E algumas bactérias liberam toxinas que dão uma infecção maior e mais grave. E dentre essas graves ainda teve essa cepa, que a gente chama, que é um subtipo dessa bactéria, que apresentou um desfecho, uma agressão muito grande, que levou a óbito 2 crianças e uma jovem senhora ao CTI. Então isso nos alarmou, ligou a luzinha de atenção na vigilância sanitária e nos fez acreditar nesse surto, e começamos esse gabinete de crise para a gente poder trabalhar em todas as frentes. Trabalhar na prevenção para que não surjam novos casos, trabalhar na detecção dos casos, para a gente separar o joio do trigo, separar o que é uma diarreia porque comeu o resto de ontem e a diarreia de uma bactéria agressiva que levou à morte. E ainda, além disso, prestar todo o apoio necessário à população para que ela se sinta segura de que os órgãos oficiais estão trabalhando. Sim, isso é muito importante. Isso é muito importante. Falamos juntos até porque realmente é muito importante, porque é onde as pessoas vão encontrar guarida. Por exemplo, exatamente. O pai que tem a desconfiança que possa ser grave um eventual sintoma com o filho em casa, ele vai correr imediatamente para o posto de saúde do município, né? Exatamente. E é lá que ele vai esperar. E a gente já está agora começando a reforçar as equipes médicas
para que o atendimento tenha mais agilidade, mas sempre lembrando que nós temos uma limitação física, número de leitos, número de cadeiras de roda, entendeu? Nós temos uma limitação que não é só humana, é física. Tanto é que onde teve, por exemplo, surto de cólera que teve, foram montados hospitais de campanha. Né? Porque a limitação física é muito grande. Nós não chegamos nem perto de ter uma superlotação física. Hoje o atendimento ele demora, muitas pessoas estão indo procurar o pronto atendimento, que essa é a orientação, para que seja visto o que é grave e o que não é. Então, poucas pessoas, das muitas que estão indo, poucas ficam em observação. Poucas de média gravidade e nenhuma de alta gravidade. Então nós hoje a gente tem a tranquilidade de dizer que o número de atendimentos aumentou, porque nós estamos orientando que as pessoas procurem um atendimento médico, não cuide de diarreia em casa, porque vai que é um caso grave e a pessoa pode falecer. Então eles estão procurando, mas não tivemos nenhum caso, não temos nenhum paciente internado, fora a mãe, que está hoje melhor e deve ter alta do CTI, mas a gente não teve nenhum novo caso, nenhuma nova morte, não tivemos nenhum agravamento. Então, o trabalho da vigilância sanitária, ele está sendo bem feito, a saúde está cumprindo o seu papel. Agora, as pessoas, é claro, têm que reclamar, eu acho que a gente está aí para resolver. Esperei 4 horas na UPA, esperei 4 horas no PA, mas é um momento de crise. É um momento de crise. O médico, ele tem que ter mais atenção. Ele não pode atender mais rápido. Eu não posso pedir para o médico assim, pessoal, vamos atender rápido. Não dá para fazer esse pedido. A gente vai botar mais médicos, mas eu tenho consultórios. Eu tenho 3 consultórios, não adianta botar 4 médicos. Então, assim, essas limitações da população, a gente perde a compreensão da população nesse momento de crise. Que as pessoas, o atendimento demora, mas ele vai ser bem atendido. O PA está equipado com medicação, com soro, com antibiótico, todo necessário para prestar o atendimento. Eu acho que seria grave se a gente não tivesse material para atender. Mas a limitação do tempo de atendimento é realmente um problema. Tem a classificação de risco para botar quem está grave. Se chegar um desidratado lá desfalecendo, ele não vai ficar parado no banco. A equipe vai botar para dentro, ele vai passar à frente pela gravidade da coisa. Mas graças a Deus a gente não está tendo casos graves. Então as pessoas acabam esperando um pouco mais, mas é um momento de crise. Se Deus quiser, isso aí começa a diminuir. A gente está fazendo um gráfico desses atendimentos para a gente ter no final da semana, a gente fechar ali, o movimento se manteve, começou a diminuir. Vai chegar uma hora que mesmo com as orientações começa a diminuir os casos e aí a gente vai ficando mais tranquilo. Ultrapassa o pico, vira o pico, né? Exatamente. Eu ia lhe perguntar exatamente em relação a isso. Os médicos infectologistas têm alertado sempre sobre essa eclosão de bactérias mais violentas, mais resistentes, as chamadas superbactérias, que têm inclusive vitimado pessoas, além daquilo que foram internadas no hospital, ou seja, a pessoa se dá baixa no hospital para tratar uma infecção e acaba falecendo por uma outra infecção, derivada de uma superbactéria. Agora que o senhor não se sabe, o senhor ainda não temos. A autoridade não tem conhecimento de onde vem essa bactéria. Não, a gente ainda não conseguiu isolar o germe, a gente está aguardando o crescimento da bactéria, os exames, que já foi enviado ao LACEN, para que haja a determinação de qual bactéria, se cresce, porque pode ir o material e não crescer bactéria. Então tem lidar com vida, a bactéria é um ser vivo que tem artimanhas e que morre também. Então pode ir o material e não ter bactéria nenhuma, pode crescer uma bactéria que não seja apatogênica, então a gente tem que esperar o resultado. Mas esse problema no mundo ele vem ocorrendo, bactérias vão sofrendo mutações e a gente tem isso aí hoje com a sífilis, com a gonorreia, a blenorragia, a Neisseria gonorreia, que a gente aprende lá, eu aprendi lá na faculdade em 89. Hoje ela sofreu mutações que o antibiótico que usava naquela época, em 1990, não faz mais efeito hoje. Então, o uso indiscriminado de antibióticos também, isso no Brasil durante muito tempo. Hoje a gente tem o controle e às vezes as pessoas ficam chateadas, então me dá uma receitinha aí de azitromicina. E aí tu fala, não, mas peraí, procura, vai examinar a garganta, vamos ver se precisa, e a pessoa fica chateada, não, mas é que eu tomo sempre.
Aí depois, quando pegar uma superbactéria no pulmão, no aparelho respiratório, aí é por causa dessas azitromicina que tomava igual chupar bala, né? Então, assim, o uso do antibiótico indiscriminado, o Brasil até bem pouco tempo atrás usava sulfa para curativo. Você tinha um esfolado, pegava pó de sulfa e botava ali. Aí você vai ver os antibióticos que a base é sulfa, aí já não funciona ou a pessoa é alérgica. E isso é uma evolução. O controle dos antibióticos hoje, eu acho que vai garantir uma utilidade maior desses antibióticos, coisa que hoje muitos já não existem mais porque as bactérias não fazem nem cosquinha nelas. Perfeito. Aqui, o senhor manteve contato hoje pela manhã, nesta sexta-feira, né, com a CTI do Hospital da Caridade, em relação à senhora, né? Ela está melhor, deve ter alta hoje no CTI. 2 crianças também que manifestaram sintomas estavam recebendo tratamento adequado. Exato, a gente tem lá tinha lá no PA, um deles que é lá do colégio, que é da turma, que esse estava com um quadro que a princípio é um quadro infeccioso, mas bem tranquilo, já foi embora para casa, tá bem. Então os dois foram embora para casa, um que era do colégio, que nos preocupava mais, mas está bem tranquilo, foi embora para casa. Bom, investigação dos casos, Vigilância de Saúde deu abertura ontem, né? Na retomada depois do feriado, na quinta-feira. E o que o senhor recomendaria? O senhor estava falando também sobre formas de contaminação. Por exemplo, exato. A mãe da criança, como é que ela... É um adulto, a gente tem aí, mas isso aí. Já vem uma ideia. Se ela está cuidando da criança, ela também tem que ter aquele tratamento de... os cuidados de higiene, principalmente para quem tem um familiar com diarreia. Se é uma criança, você manipula ali com lencinho, vai dar banho, você vai lavar, depois você tem que lavar a tua mão com água e sabão, se possível um álcool gel, passar também um álcool gel. Se o vaso sanitário, que às vezes suja ali a tampa, a criança vem fazer xixi ali, vem urinar e bota a mãozinha, então depois de usar, deixa um álcool gel no banheiro, ou um desinfetante, passa um pano ali, para poder diminuir a quantidade de bactéria e dificultar essa disseminação naquela casa toda. É muito comum, e isso é uma coisa que a gente tem que aprender nas crises, né? É muito comum a criança vai para a creche, volta em casa com uma diarreia que é infecciosa, e logo depois o pai está com diarreia e vômito, a mãe está com diarreia e vômito, os manos, todo mundo. Por quê? Porque os cuidados de higiene com essa criança que teve diarreia não foram eficientes. Porque a maioria delas o contato é fecal oral, não é pelo ar. Quando é viral, aí é diferente, aí é pelo ar. Aí você pega no contato, aí é de falar em casa, esse é o mais difícil de se conter. Mas as diarreias virais são incomodativas, ninguém gosta de ter diarreia, mas elas não são tão graves quanto as bacterianas, que dentro das bacterianas ainda tem as que liberam toxinas graves, que aí dão um quadro mais grave, pode até levar à morte. Aparentemente a população está assistindo, acompanhando e se tem a nítida impressão que o município tomou pé da situação, tomou comando da situação em tempo hábil. O anúncio da morte da criança foi publicado na rede social no domingo ainda, se não me engano, né? Dado como morte repentina, que seria investigado depois, e já ali na véspera do feriado, véspera do Natal, o senhor estava conosco lá na rádio, dando entrevista. Como é que foi esse intervalo? Já tomou conhecimento? Como é que foi? Nós tomamos conhecimento no domingo do falecimento da criança e da senhora que estava no CTI. Então, na segunda-feira, a gente já acendeu a luz de atenção e a gente começou a ter os primeiros movimentos já para formar, para a gente estudar o que está acontecendo. E aí a gente já buscou dados e ficamos sabendo desse colégio, que era um ponto comum entre as pessoas, que a mãe ela não tinha ido ao colégio, tinha um mês, mas o filho teve diarreia, mais 2 coleguinhas que tiveram também diarreia. Então, nós fechamos ali. Que a primeira coisa é constatar que tem uma doença. Certo. Uma doença contagiosa, uma doença que está passando para outras pessoas. Não foi um caso isolado.
Então a gente constatou que tinha doença, que tinha uma localização, que tinha uma população acometida. E aí nós criamos o gabinete de crise para que a gente possa ter uma dedicação maior desses profissionais, porque é interessante a gente colocar isso, e até para que todo mundo saiba, o profissional que está trabalhando nesse gabinete ele não para de fazer as suas atividades. Sim. O Alexandre Strebe, que é o superintendente da Vigilância Sanitária, ele continua sendo superintendente, fiscalização de supermercados, de frigoríficos, comércio, continua com todos os suas atribuições, e mais o gabinete de crise. O enfermeiro Márcio, que é da epidemiologia, o Dr. Lobato, que é o médico epidemiologista, eles continuam com todos os seus afazeres e mais esses afazeres de crise. A mobilização é muito grande, o sacrifício é muito grande desses guerreiros aí da vigilância sanitária, porque a gente não tem pessoal suficiente para ficar ali. Não, eu sou um banco de reserva, se tiver crise eu entro. Isso não existe. Está todo mundo trabalhando e não podemos parar a verificação de óbitos, os dados estatísticos de alimentação do Sistema Federal e Estadual de Saúde, nada disso para. Todo mundo vai fazer aquilo que já faz, mais o gabinete de crise. Certo. Isso vale aqui, cabe aqui a gente ressaltar e agradecer a essa equipe que compõe. Eu estou aqui na frente, eu sou o coordenador, mas é eles que estão ali trabalhando também diuturnamente. Ainda no Natal, no dia 25, eu estava pensando ali, ouvindo a sua gravação que tinha sido dada às 10h30 da manhã, e vendo aquela quantidade imensa de pessoas em beira d'água e comendo alimentos estocados de uma forma com calorão, chamada caixa de isopor com gelo, né? Durante todo o dia, e a gente está pensando que agora estamos vivendo aí dias extraordinariamente quentes, fora um fenômeno, né? Fora da curva, fora da linha. E a gente pede, redobra, né? Exato. Redobra. É o ambiente da bactéria. É o ambiente da bactéria, abafado e quente. Abafado e quente. A gente pede que as pessoas procurem se alimentar mais com frutas, faz a higiene boa dessa fruta, bota num saquinho, aí sim, dentro do isopor com gelo para ficar agradável, se alimente mais com frutas e menos com enlatados, carnes e produtos lácteos. Vai levar leite, iogurte, pedir para ter uma diarreia nesse calor de 38 graus, o isopor é o ambiente da bactéria. Carnes, então todo mundo gosta do churrasco, mas aí você leva a carne e já assa essa carne, não deixa ela crua, esperando igual a ceia de Natal. Muita gente bota a ceia lá 8 horas da noite e fica comendo até de manhã. Esse produto carne num calor que é grande, dependendo do ambiente, chega aí a 25 graus à noite. Então a proliferação de bactérias é grande e é por isso, parece uma bobagem a gente falar isso, mas é por isso que aumenta tanto os casos de diarreia nesse período do ano. Chega a se dizer são normais. Já é normal ter, porque as pessoas continuam tendo esses hábitos. Muito bem, secretário, cumprimentos aí, como eu digo. Quando eu ouvi lá na rádio, na véspera do Natal, eu digo, nossa, isso é uma bomba no meio de toda essa festa que vem por aí, todo esse risco, tem todas as crianças soltas brincando aí, mas a prefeitura, me parece até que isso está sabendo trabalhar sem alarme, com domínio da situação. Eu acho que com responsabilidade. Com responsabilidade, né? Trabalhando abertamente, o senhor está aqui. Transparente. Não por nós, mas pelos nossos telespectadores, eu acho que é isso que tem que ser. E nesse momento assim, de desespero surge muita fake news, muita notícia, muito achismo, muitos, vamos dizer assim, doutores, entre aspas, em diarreia. Existe muita gente curioso, dando opinião. Isso aí é disso, foi causado por causa disso. Então, assim, a gente tem que mostrar a cara, eu tenho esse papel como coordenador da equipe, a gente tem que se mostrar para a gente mostrar o que a gente está fazendo, o que a equipe está fazendo, o que nós vamos fazer, como está a situação na cidade, para que não haja boatos e a gente consiga acalmar a população, que todos tenham responsabilidade com a sua saúde, em ajudar a Secretaria de Saúde prevenindo a diarreia, mas também sem alarde. Não precisa cancelar as festas, não precisa ter maiores cuidados além do que a gente está propagando. Perfeito. Ainda até o governador ontem contribui também para essa questão? Sim, a gente fez contato com a secretária Arita, mas é sempre bom o contato.
eu digo que o contato secretário, eu com a secretária Arita, para a gente pedindo o apoio, e é muito importante o prefeito ter o contato com o governador do estado, que aí é um outro escalão, para que dali eles possam determinar a prioridade a esses pedidos que eu fiz para a secretária Arita. Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado, cumprimentos. Eu que agradeço o espaço. Vamos juntos aí na nossa, mais essa cruzada aí de saúde aqui no município. Olha, o nosso telejornal Santa Maria Agora, como sempre aqui atento aos principais fatos das cidades. Muito obrigado pela sua companhia. Acompanhe toda a nossa programação na página da TV Santa Maria no Facebook e no canal da TV Santa Maria SM Produtora no YouTube. Inscreva-se. Até o nosso próximo encontro. SM Agora. Apoio Cultural. Unimed. Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. SIM, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4 Soluções Empresariais. Estúdio São Bento, treinamento funcional.